1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente vós, mancebos é jovens, né? Sede sujeitos aos anciãos aos mais velhos, né? E sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Fala para o seu irmão do lado: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, esses versículos deixam bem claro que nós devemos ter atitudes de humildade, né? Os jovens devem ser humildes diante dos mais velhos, e os irmãos devem respeitar o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, respeitando, sendo humilde com o próximo, né? Então, irmãos, o recado de Deus, a direção de Deus é: tenha humildade, porque Deus, Ele resiste aos soberbos. Aquela pessoa que é soberba não vai receber muito de Deus, não, a não ser um tratamento para deixar de ser soberba, né? Porque Deus dá graça e dá bênção aos humildes. Os humildes vão herdar essa terra, vão ter o melhor de Deus. Humildade, irmãos, é fundamental, agrada muito ao Senhor. Então, humilde é quem se humilha, quem se coloca numa posição abaixo do que às vezes ela tem direito. É aquela pessoa que não quer se mostrar, não quer aparecer. É aquela pessoa que não quer se vangloriar, não procura glória para si, mas procura glória para o Senhor. Irmãos, há bênçãos, né? Há milagres que nós só receberemos de Deus se nós nos humilharmos diante dEle. Fala para o seu irmão do lado: há bênçãos que só receberemos de Deus se nos humilharmos diante dEle. Então, há bênçãos, irmãos, há milagres que nós só vamos receber se nós chegarmos à presença de Deus com humildade, nos humilhando. E se quer receber mais de Deus, se humilhe diante de Deus. Porque quando você se humilha diante de Deus, você exalta a Deus. Não se exalte, exalte ao Senhor na sua vida, se humilhe na presença de Deus. Nunca entra na presença de Deus dando ordem, falando, cobrando de Deus, né, como alguns tolos fazem, né? Então se humilhe sempre na presença de Deus, porque uma característica fundamental que agrada muito a Deus é a humildade. Dá um pulo aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 10, irmão. Olha, mais uma vez o recado: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você quer ser exaltado por Deus? Se humilhe na presença de Deus. Entrou na presença de Deus? Entre humildemente, se humilhe na presença de Deus. Se esvazie do seu ego, tire o seu ego, tire o seu eu, tire tudo aquilo que possa ser uma qualidade sua, e se humilhe perante o Senhor, né? O Senhor, Ele exalta aquelas pessoas que se humilham diante dEle. Se humilhar diante de Deus é direção para ser abençoado por Ele. Ô pastor, mas me humilhar? Irmãos, isso é respeito a Deus, isso exalta a Deus, isso coloca você no seu devido lugar e coloca Deus no devido lugar, né? O lugar de exaltação nas nossas vidas. Irmãos, vejam, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se humilharam na presença de Deus e tiveram bênçãos. Então, lembre-se do centurião. O centurião era uma autoridade romana sobre 100 soldados, mas ele obteve a cura do seu criado, porque ele chegou a um judeu, o Senhor Jesus, né? Se humilhando, rogando ao Senhor, né? Ele não falou: eu sou autoridade romana, então eu ordeno que o Senhor mande uma bênção para o meu criado. Não, ele chegou rogando, se humilhando, se despindo da posição de centurião romano e rogando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor. E aí o Senhor tanto se agradou que o Senhor falou: eu vou até a sua casa curar seu criado. Ele falou, ele se humilhou de novo, ele se colocou num lugar humilde e falou: eu não sou digno que entreis na minha casa, basta a sua palavra. Eu creio tanto na sua palavra que basta ela. Irmãos, será que basta a palavra de Deus para nós, né? Será que basta a presença de Deus para nós, né? Então dispa-se da sua autoridade, dispa-se da sua posição,
do seu cargo, de suas aptidões, e humilhe-se diante de Deus, porque afinal de contas tudo que você tem foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu esse talento, essa aptidão, né? Foi Deus que te colocou nesse cargo, nessa posição. Foi Deus que possibilitou que você fosse uma autoridade num determinado lugar. Reconheça isso e humilhe-se diante do Deus que te deu tudo, e Ele vai fazer a bênção que você está esperando. Ele vai te abençoar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o exemplo, né? Nós temos um padrão de excelência, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se fez homem para deixar um exemplo. Tudo que eu fiz vocês podem fazer, e podem fazer coisas maiores ainda, porque eu estou na condição, tudo que eu fiz foi na condição de homem como vocês. Eu sofri como vocês, padeci como vocês, né? Passei frio, tive fome como vocês, né? Então eu sei o que é ser homem, e sei que é possível fazer o que eu fiz se vocês me imitarem. Então está aqui o exemplo maior do nosso Senhor. Diz aqui Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo sentimento do Senhor Jesus, né? Que sendo em forma de Deus, e é Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, fazendo-se semelhante aos homens. E aqui no versículo 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Então vocês vejam que o Senhor Jesus, que é o nosso referencial, Ele era Deus. Ele podia chegar aqui: eu estou ordenando porque eu sou o Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, né? Eu sou da Santíssima Trindade. Mas ele não chegou, irmãos, assim. Ele chegou se despindo da sua condição, ele, do seu cargo, da sua posição, e aniquilou-se, humilhou-se, porque ele sabe que isso agrada a Deus. Então o Senhor, ele abriu mão da sua posição, colocou-se em forma inferior de homem, aniquilou-se, humilhou-se em morte, e morte de cruz. Ele poderia ter clamado: o Senhor, aborta o plano aí, manda miríades de anjos para me libertar aqui desse sofrimento. Ele não fez, ele se sujeitou, ele foi humilhado e se humilhou, né? E isso é exemplo, porque isso agrada a Deus. E ele fez tudo isso para ter sucesso na maior obra da história da humanidade. Posso ouvir um glória a Deus aí? A maior obra da história. Ninguém consegue fazer o que o Senhor fez. Ninguém consegue se aniquilar, se humilhar como o Senhor. Mas nós temos que ter como exemplo isso. Temos que ter como meta isso, mesmo que nós não alcancemos. É a direção. Então, seja humilde, meu irmão. Porque por mais importante que você seja, sem Deus você não é nada. O Senhor Jesus era Deus. E não chegou aqui com prerrogativas de Deus. Aniquilou-se, limitou-se, mas cumpria literalmente a palavra e o plano do Pai. Ele se humilhou em forma de homens e foi humilhado pelos homens, foi crucificado, cuspido, coroa de espinho na cabeça, foi humilhado perante as autoridades da época, tudo suportou e se humilhou. Para quê? Para receber a maior bênção sobre a história da humanidade, né? Que foi a nossa libertação e consequente salvação para todos aqueles que creem. Amém, igreja do Senhor? Esse é o nosso exemplo. Não queira se vangloriar, não ache que você é muito, você não é nada, irmão. Você não sabe o que está se passando a 100 metros de distância, você não sabe o que está acontecendo lá na esquina, você não sabe o que vai acontecer daqui 5 ou 10 minutos, você não sabe nada, não sabemos nada. E muitas vezes nos colocamos numa posição de superioridade, coisa que desagrada. Se há algo que desagrada a Deus, é a soberba. Um espírito de luz, querubim ungido, Lúcifer,
se transformou em Satanás, no diabo, por causa da soberba, da pretensão, da inveja. São sentimentos que transformam uma pessoa para que ela se torne parecida ao diabo. Mas nós temos que ser imitadores de Cristo. As pessoas têm que enxergar nas nossas atitudes, atitudes do Senhor. As pessoas têm que reconhecer que você é de Deus, que você é do Senhor. Alguns reconhecem e falam: você é diferente, hein? Você deve ser crente, né? Você não faz isso, não faz aquilo, né? Pessoa aí te humilhou, você não pulou no pescoço dela, ficou tranquilo, disse até que vai orar por ela, né? Você é diferente, hein? É isso, irmão, que as pessoas têm que ver, que tem uma direção, que tem uma conduta que agrada a Deus, que não é se exaltar, é se humilhar. Entendo? E veja o que aconteceu com o Senhor e que acontece com todos aqueles que se humilham e esperam a exaltação do Senhor. Está aqui, Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Né? Nos céus os anjos, na terra nós, debaixo da terra os demônios. Todos têm que respeitar, reverenciar, se dobrar diante do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele se humilhou e foi exaltado por Deus dessa maneira. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus Pai exaltou de maneira sem igual, colocou à direita dele, e todos devem se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é glorificado, ele é exaltado. Sabe por quê? Porque ele se humilhou ao extremo. Imagine, irmão, sendo Deus, abrir mão da divindade e se transformar num homem, com as dores dos homens, e se esvaziar como homem, se humilhou como homem. Entendam, sirva a Deus com humildade, que Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar. Há bênçãos que nós só receberemos se nos humilharmos diante de Deus. Já falamos isso, né? Há bênçãos que só receberemos se nos humilharmos diante de Deus. Porque é isso que Deus quer, que nós nos humilhemos para que Ele possa nos exaltar. Não é você que se exalta, é Deus que nos exalta quando nós nos humilhamos, entendeu? Quando nós enterramos o nosso orgulho, quando enterramos a nossa vaidade, Deus nos exalta. Amém, povo de Deus? Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos ver um exemplo prático aqui. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Irmãos, 3 coisas que o cristão nunca deve fazer: crer em si mesmo. Essa história aí de acredite em você, irmão, acredite em você, irmão, acredite em você, essas coisas de autoajuda, irmãos, né? Como é que uma pessoa que está enfraquecida, debilitada, desesperada, incrédula, como é que ela vai se ajudar, né? Ele tem que procurar a ajuda do alto e não a autoajuda, né? Ajuda de quem está bem, ajuda de Deus, né? Então, 3 coisas que nós não devemos fazer: crer em nós mesmos. Não creia, não confie em você, irmão, você pode sucumbir. Quantas pessoas, homens de Deus, que caíram nas armadilhas do inimigo, cometeram pecados, por quê? Porque começaram a confiar em si mesmo, e a carne é fraca, a carne é corruptível, a carne não resiste a muitas tentações. Não confia na carne, confia no Espírito, confia em Deus. Primeira coisa, crer em nós mesmos não devemos fazer. Crer que somos justos. Eu procuro, pastor, fazer sempre o bem. Eu nunca fiz o mal para ninguém, eu procuro sempre fazer as coisas certas, sempre o bem. Irmão, você com esse discurso aí já fez uma infinidade de coisas erradas, irmão. E às vezes você faz sem perceber, sem ter consciência que errou, que falhou, né? A pessoa que foi prejudicada lá que sentiu o golpe, né? Mas para você está tudo bem. Então, irmãos, não diga que você é justo. Nós somos justificados.
pelo Senhor Jesus, né? E desprezar os outros, isso de maneira nenhuma. Ame o próximo como a si mesmo. Tudo isso, irmãos, pessoa que crê em si mesmo, que acha que ela é justa, que ela é correta, que ela é isso, que ela é aquilo, e que despreza os outros, tudo isso indica soberba, tudo isso indica prepotência, tudo isso indica falta de humildade. E aqui no versículo 10 diz, vem um exemplo negativo aqui. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, então aqui identifica cada um deles, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Olha como ele orava, pessoal. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, corruptos, né? Nem ainda como esse publicano. Antes estava falando dos demais homens, agora já apontou o dedo para o publicano aqui, né? Nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ô irmãos, o fariseu estava em pé, na presença de Deus, se prostre. Já começou errado. Você tem que estar prostrado na presença de Deus, né? Ou sentado, ou de joelho, né? E eu orava consigo, orava para ele agradar o seu ego, e agradar as pessoas que estavam ouvindo. Irmãos, ore para Deus, para agradar a Deus, para se comunicar com Deus, para ter comunhão com Deus. E orava acusando, né? Se julgando superior. Ele agiu como um promotor aqui, né, irmãos? Não acuse ninguém, irmão. Nunca acuse ninguém. Às vezes, se você está acusando alguém de pecados, de falhas, você está cometendo coisas piores, irmão, né? Para começar a estar julgando, né? Se a pessoa que cometeu erros, de pecados, não está julgando, ela já está melhor que você. Você está apontando falhas, você está julgando, né? Quem te constituiu como promotor ou como juiz, irmão? Então não acuse ninguém. Você não é promotor, você pode ter pecados maiores, irmãos. Então seja humilde, irmão, né? Você vê alguém falhando, ora por essa pessoa. Essa é a direção de Deus. E não acusar, irmão. Acusar para o pessoal do mundo, que gosta de acusar aí. Acusam até a fala de algumas pessoas, né? E exaltou-se dizendo que jejuava e dizimava, né? Irmão, esse cara aqui parece frequentador de alguma igreja de crente aí, né? Irmão, jejuava, dizimava, orava, fazia campanha, né? Ia no passeio, né? Isso vale alguma coisa, irmão? Isso é obrigação. Ninguém deve se exaltar com esse tipo de atitude. Não toque a trombeta porque você está jejuando, está dizimando. Isso é obrigação, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa pode dizimar, ela pode jejuar, pode fazer campanha de oração, pode subir no monte, pode plantar bananeira, mas Deus olha o coração, irmãos. Se tiver soberba no coração, ó, essa oração não passa do teto. Esse jejum não serve para nada, a não ser para perder uns quilinhos, né? Irmãos. Então entendam, Deus, Ele olha o coração. E Ele vê lá, Ele procura no coração, sabe o que, irmãos? Fé. Sabe o que Ele procura no coração? Humildade. Se não tiver, irmãos, não vai ser exaltado por Deus. Essa oração é inócua, não traz resultado, não traz colheita, não traz bênção. Coração, humildade de coração é que Deus procura. E aqui no versículo 13 diz, né? O publicano, o pecador, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Estava prostrado, irmãos. Mas batia no peito e dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quer dizer, ele não quis mostrar suas qualidades. Ele falou, eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. Vocês vejam que o publicano... Quem era um publicano? Publicano era um judeu a serviço de Roma. Porque ele cobrava impostos dos judeus para entregar a Roma. Porque Roma dominava a região na época. Roma dominava grande parte do mundo. Então o publicano era uma pessoa mal vista. Imagina, irmãos,
um crente que cobra imposto de crente para dar para o governo, né? Ele não vai agradar as pessoas, ele não vai ser bem visto. E era comum a prática de corrupção entre os publicanos. Cobravam impostos acima do valor devido. Entregava parte para Roma e ficava com parte. Era tido como corrupto um publicano na época. Ele era isolado, segregado, discriminado na época, né? E ele, irmão, chegou na presença do Senhor falando: sou pecador, né? Tem misericórdia de mim que sou pecador, irmãos, né? Veja aqui qual foi a resolução do Senhor, no versículo 14. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele que se exaltou, né? Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Você quer ser exaltado pelo Senhor? Se humilhe diante do Senhor. Não chega falando: não, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu faço isso, eu dou o dízimo, não sei o quê, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, isso, aqui. Não adianta nada, irmão. Deus vai ver a intenção do coração. Deus vai ver o que tem no coração. Entende? Porque tem muitas pessoas que fazem com um interesse de engano, um interesse ganancioso. Não faz por amor às pessoas, faz por interesse, faz por amor a ela, né? Isso desagrada a Deus. Mas aquele que é sincero e se humilha na presença de Deus, Deus exalta, irmãos. O publicano, tido como pecador, se prostrou, confessou ser pecador e clamou por misericórdia. Deus justificou o pecador que se humilhou diante dele, né? Entendamos, jejum, oração, campanha, dízimo não torna ninguém mais humilde, irmão. Você tem que se humilhar diante de Deus. Deus atenta o coração de quem ora. Deus atenta o coração de quem jejua. Deus atenta o coração de quem dizima e faz campanha. Irmãos, no Sermão do Monte, o Senhor disse: não faça nada para se mostrar. Irmãos, o Senhor Jesus disse: quando orar, não fica que nem os publicanos que nas praças orando. Quando jejuar, não vem com aquela cara, não, lava o seu rosto. Não faça nada para se mostrar. Porque aquele que vai resolver o seu problema, ele já sabe que você está orando, ele sabe que você está jejuando, não precisa se mostrar. Confie no Senhor e se humilhe na presença do Senhor. Não toque trombeta por aquilo que você fez, né? Busque recompensa de Deus e não de homens. Porque quando a pessoa fica tocando trombeta ou fazendo propaganda daquilo que ela faz, ela está procurando reconhecimento de homens e não de Deus. Faça tudo com humildade, se humilhando diante do Senhor. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasses o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Entenda, irmãos, nossas orações são ouvidas, e resposta de Deus vem quando nós nos humilhamos de coração diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus, irmão, né? Se não se humilhar antes, nada depois vai ter valor. Se não tiver humildade, oração é uma oração fraca, débil, né? Um jejum sem propósito. Então, sem humildade, a oração, a busca e a conversão não é verdadeira, irmão. É preciso humildade. Há bênçãos que nós só receberemos, e eu volto a repetir, se nos humilharmos diante de Deus. Às vezes tem pessoas que se julgam humildes, mas na hora da tribulação não são coisa nenhuma. Você quer ver uma pessoa revelar se ela é humilde ou não? Quando você trouxer uma palavra de correção a ela, uma palavra de advertência a ela. Falou: irmão, não faz isso, não. Não faz isso, que isso não agrada a Deus, né? Sabe o que vai acontecer, irmão? Se a pessoa for humilde, vai falar: obrigado, irmão, pelo conselho. Se ela for soberba, vai falar: não, eu sou de Deus, eu sei o que eu estou fazendo, né? Quem é você para falar assim de mim? Você está provado, irmão. Sabe por que está na luta? Falta humildade. Sabe por que está na luta? Porque Deus está quebrantando. Deus. O que é quebrantamento, irmão? O que é sofrimento? Né? É uma humilhação, mas humilhação no sentido bom. Humilhação para que a pessoa adquira humildade.
Porque sem humildade, irmão, não vai agradar a Deus. Irmão. Não adianta, irmão. Não adianta. Pode trazer um caminhão de oferta aqui, mas Deus vai olhar para o seu coração, não vai olhar para a oferta, irmão. Pode ficar orando aí 24 horas, se ficar orando 24 horas, corre o risco de perder emprego, né? Mas vai estar sempre em estado de oração, mas se não tiver humildade no coração, não vai agradar a Deus, irmão. Entendam, Deus vê o coração. Sem humildade a oração não sobe. Lembram da mulher Cirofenícia, irmãos? Deus testou a humildade daquela mulher. Deus provou a humildade daquela mulher. O Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus falou para ela? Que não é justo tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. E ela, em vez de falar, não, quem é o Senhor para falar que eu sou cachorrinho? Não. Ela falou, os cachorrinhos também comem. Humildade, irmãos. Ela se humilhou diante do Senhor. Ezequias, o Senhor trouxe uma sentença para ele. Ezequias colocou o rosto na parede e se humilhou diante de Deus. E a sentença foi postergada mais 15 anos para Ezequias. Então, a Cirofenícia, Ezequias e muitos tiveram bênçãos porque se humilharam diante de Deus. A pessoa que é soberba, ela nem, o cúmulo da soberba é nem buscar Deus. Não, eu vou sair dessa do mesmo jeito. Vai sair coisa nenhuma. Né? É do jeito de Deus. O Senhor via a humildade das pessoas. O Senhor Jesus, ele, quando as pessoas se aproximavam dele, ele curava todos. Mas ele, quando as pessoas se aproximavam dele, antes de curar, né, aqueles que tinham humildade no coração era direto, como foi o centurião. Né? Então eu vou lá na tua casa, vou curar seu... Mas quando a pessoa não tinha humildade, o Senhor Jesus fazia ela adquirir a humildade, fazia ela se humilhar, irmãos. Irmãos, como é que foi com Naamã? Imagina um soldado sírio, importante, autoridade, mergulhando num rio de águas barrentas e os judeus todos assistindo isso. Que humilhação, irmão. Que aquisição de humildade foi necessário para que fosse curado. A viúva de Obadias teve que se humilhar perante os vizinhos para pedir vasos, vasilhas vazias. Né? E aí teve a multiplicação. Irmão. A Cirofenícia teve que se humilhar. Bartimeu se humilhando, clamando, né? As pessoas até questionando, se humilhou, teve a bênção. Zaqueu se humilhou, subiu numa figueira brava. Todo mundo olhando, olha, o que está fazendo o Zaqueu lá? Tudo para ver o Senhor, né? E depois mostrou humildade. Mas um exemplo típico é aquele cego de nascença, irmãos. O Senhor humilhou, ou seja, deu a ele uma oportunidade de se humilhar, de adquirir humildade. Passou lama. Por que o Senhor passou lama nos olhos? Ele mandou ele circular até ao tanque de Siloé, né? Para que ele adquirisse humildade. Porque uma pessoa soberba fala, não, tira essa lama do meu olho. Só porque eu sou cego, você está passando lama no meu olho. Né? Se passasse e tirasse aqui, tudo bem, mas mandou até o tanque de Siloé. O soberbo age assim. O soberbo fala, eu mergulhar num rio barrento? De jeito nenhum. Eu pedir vasilhas, vasos para os meus vizinhos? De jeito nenhum. Oh, o senhor não tem direito de me chamar de cachorrinho. Assim que age um soberbo. Né? Ah, só porque eu sou cego eu tenho que clamar. O soberbo age assim. Mas aqueles que adquirem humildade, que se humilham perante o Senhor, eles obedecem. Irmãos, até hoje tem pessoas que não são curadas dentro da igreja, porque não são humildes, não se humilham perante o Senhor. Pessoas que falam, eu pegar o óleo, quantas vezes você já ouviu isso? Eu pegar a rosa, ou pegar os lenços e aventais de Paulo? Eu pegar água? Não. Soberbas. Por isso não são curados, não recebem a bênção. Mas aquele que é humilde, né? Aquele que se humilha na presença de Deus, ele recebe. Tem um exemplo típico aqui de uma pessoa que o Senhor Jesus até exaltou, o Senhor Jesus até elogiou. Mas veja o exemplo que ele nos deu aqui. João 3,30. Aqui é uma resposta do João Batista, dizendo aos seus discípulos, é necessário que ele cresça e que eu diminua.
É isso, irmãos. É essa a direção de Deus. O João Batista humildemente disse que Cristo só crescerá em nós quando nós diminuirmos. Não tem espaço para dois senhores. Ou o Senhor é Senhor da sua vida, ou você é Senhor da sua vida. Se você for Senhor da sua vida, você não tem garantia nenhuma que as coisas vão ocorrer da maneira adequada. Mas se o Senhor for o Senhor da sua vida, as promessas de Deus vão se cumprir sobre ela. Então é necessário que você diminua para que Cristo cresça em você, como disse o João Batista. É necessário que você se humilhe, né, para que Cristo seja exaltado na sua vida. Ser humilde é se humilhar diante de Deus e diante do próximo. Irmão, quando a pessoa te humilhar aí fora, irmãos, quando alguém te humilhar, não se insurja contra ela. Fala ao Senhor, eu sei que o Senhor está vendo tudo isso. Muitas vezes Deus até coloca uma pessoa, irmão, para dar uma quebrantada em nós. Irmão, você pensa que é o bambambam, que é isso, que é aquilo, e vem alguém e te humilha. Para quê? Para que você fique no seu devido lugar, com humildade. Porque aí Deus vai te exaltar. Entenda, irmãos? Não espere recompensa de homens. Espere recompensa do Senhor. E o pastor, agora é para mim. Antes que vocês atirem sapato em mim, a bolsa, o pastor não deve ser o centro das atenções, não, irmão. O pastor tem que ser discreto, até despercebido, irmão, para que Cristo cresça, para que a palavra cresça na igreja. Então, cuidado com o pastor muito vedete aí, né? O dia que eu colocar uma peruca aí, vocês me dão uma humilhada em mim aí. Irmão? Cristo é que tem que crescer, irmão. Não é o pastor, né? É o Cristo que faz a obra. É Cristo que faz milagre. É Cristo que abençoa. É Cristo que nos salva. É o Senhor, irmão. Não é homem algum. Homem faz muito se não atrapalhar, irmão, né? Se ficar discreto no seu lugar, né? Então, quando tiver um pastor meio vedete aí, irmão, ele vai ser humilhado por Deus, irmão. Vai ser colocado no seu devido lugar, né? O salto alto vai ser quebrado, né? E você também toma cuidado, irmão. Não deixa elogios te exaltar. Não deixe vitórias te envolver. Irmão, porque tem pessoas que têm algumas vitórias, recebem alguns elogios, elas pensam que são uma coisa sem Deus, irmão. Nada podemos fazer, né? Então seja humilde, humilhe-se. Há bênçãos que só receberemos se nos humilharmos diante de Deus, como foi com a Ciro Fenícia, como foi com Ezequias, como foi com Bartimeu, como foi com a viúva de Obadias, como foi com Naamã, Zaqueu, o cego de nascença, e vai por aí afora. O Senhor Jesus foi humilhado ao extremo, mas recebeu a maior bênção à direita de Deus Pai, né? E sendo Deus, esse exemplo para nós, irmão. O Senhor Jesus não andava com o Rolex no pulso, não andava com roupa do Armani, andando de carrões, não, irmão. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, né? Ele não tinha casa própria, não tinha palacete, não. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Uma hora eu dormia na casa do Zaqueu, ou dormia na sua casa hoje, porque, né, eu vou te abençoar lá na sua casa. Que o Senhor durma sempre nas nossas casas, né, irmão? Como dormiu na casa de Zaqueu. Amém, irmãos? Então é uma característica que Deus ama, irmão. Humildade. E se você não se humilhar na presença de Deus, tem bênçãos que você não vai receber. Tem orações, oração de pessoa soberba, irmão, não passa do teto. Não vale para nada o jejum da pessoa que tem soberba no coração. Humilhe-se, adquira humildade, né? Que Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Amém, igreja? Então vamos orar.